Oi, oi, meus alunos do segundo ano do ensino médio da Escola Reunida Miguel Marinho. Eu vou trazendo para vocês mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos trabalhar os verbos. Gente, verbos é um conteúdo muito extenso. No livro de vocês, ele está dividido em duas partes, verbo parte 1 e verbo parte 2. Porém, aqui em nossas aulas, eu vou dividir esse conteúdo em 3 aulas. Hoje eu vou trabalhar aula 1, próxima semana aula 2 e depois, por fim, a aula 3. Para ficar mais bem separado, porque, como eu já disse, é um conteúdo muito extenso. E a aula de hoje é referente ao dia 6/5/2020. Bom, como são 2 aulas de gramática semanais, então a primeira aula é esta exposição do conteúdo e a segunda aula é uma atividade que já vai inclusa a esse material, tá certo? Espero que vocês gostem dessa metodologia e vamos lá. Pessoal, é interessante vocês acompanharem os verbos pelo livro, tá certo? Esse conteúdo está bem exposto no livro de vocês. Acompanhem pelas páginas 187 e que vai até a página 191, tá certo? É super importante vocês assistirem o vídeo do começo ao fim. Nós vamos começar trazendo a conceituação de verbo. É uma classe de palavra super variável. Aliás, a classe mais variável de todas. É uma classe de palavra da morfologia que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza situada no tempo. Então, pessoal, se considerarmos todos os grupos de verbos, podemos dividi-los nessas 3 categorias. A primeira, os que indicam ação, a segunda, os que indicam estado, e a terceira, os que indicam fenômeno da natureza. Aliás, os verbos que indicam ação, a maioria dos verbos indicam ação. Tem os verbos que indicam fenômeno da natureza, que também é uma ação, que como o nome já diz, é uma ação praticada pela natureza. Tá certo? Então, eu trouxe os 3 exemplos aqui para demonstrar cada um desses casos. Hugo vendeu sua antiga bicicleta. Vender é uma ação, atitude. Viu? Vendeu, que é do verbo vender, ação. Sara está gripada. Olha o verbo estar, indicando o estado, a situação de Sara. Então, e choveu muito noite passada. Choveu muito na noite passada. Então, estou faltando alguma coisa nessa frase aqui, mas é isso. Choveu muito noite passada. O verbo chover também é um verbo de ação, porém é uma ação voltada à natureza. Choveu, que é do verbo chover. Então, grave bem esses 3 exemplos, porque ele traz a conceituação do verbo. Gente, como eu falei para vocês que vou expor esse conteúdo em 3 aulas, essa primeira aula é bem relaxada, porque a gente sabe que verbo é um pouco complicado, é um assunto um pouco delicado, que requer muita atenção, porém essa primeira aula ela vai ser bem leve, tá certo? Um momentinho aqui, pessoal. Só vou acionar minha canetinha aqui, vai ficar mais fácil para vocês. Pronto. Conjugações verbais. Os verbos têm uma forma neutra, sem flexão, que é chamado infinitivo. Na verdade, essa espécie, esse formato de verbo no infinitivo é aquela matriz que a gente usa para identificar o verbo. Por exemplo, quando eu encontro um verbo conjugado em seu contexto, eu sempre faço uma referência desse verbo no infinitivo. Por exemplo, eu
coloca assim, João tirou nota baixa. Então, tirou é um verbo do verbo tirar. Então, eu faço uma referência direta ao infinitivo para ficar mais fácil identificarmos o verbo, reconhecer uma palavra como verbo. Então, quando a pessoa está aprendendo, aquele aluno lá de ensino fundamental, que está aprendendo o conteúdo de verbos, então, para identificar um verbo no contexto, sempre pensa diretamente no infinitivo. Então, ó, por exemplo, o verbo cavou, eu vou lembrar de quê? Do infinitivo, cavar. Tirou, que é do verbo tirar, e examinou, que é do verbo examinar. São formas flexionadas, ou seja, a forma primitiva, a forma primeira é o infinitivo. A partir do infinitivo é que essa palavra vai sofrer N flexões, viu? Que é flexão de pessoa, de número, de modo, de tempo, que é o que a gente vai ver no decorrer do conteúdo. A partir do infinitivo, olha aqui o que eu acabei de falar para vocês. A partir do infinitivo, os verbos são divididos em 3 grupos, que é o grupo das conjugações. Tá certo? Aliás, que são os grupos das conjugações. Então, aqui, ó, é possível eu dividir todos os verbos em 3 categorias. O da primeira, o da segunda e o da terceira conjugação. E o que é que a gente leva em consideração para definir esses grupos? A gente leva em consideração a terminação do infinitivo, ó. Eu falei para vocês. Todo infinitivo tem a terminaçãozinha característica, que é o R. Ó. Todo infinitivo termina na consoante R. E você pode olhar que atrás do R existe a conjunção, ou A, ou... Aliás, gente, conjunção não, a vogal A, vogal E ou a vogal I. E essa vogal é o que caracteriza as conjugações. Ó. Quem é a primeira vogal? É o A, a segunda vogal o E e a terceira vogal o I. E assim é o que caracteriza as conjugações verbais. Pensa no infinitivo. Então, quem termina em ara, primeira conjugação. Quem termina em era, segunda conjugação. Quem termina em ir, terceira conjugação. Até aqui, flexão de pessoa, que já é outra variação que os verbos sofrem. É a classe de palavra que mais sofre flexões. Flexão, minha gente, é mudança. Ora a palavra está de uma forma, ora está de outra. Então, são mudanças. Essas mudanças é o que nós chamamos de variação, flexões. Os verbos são palavras variáveis, como eu já falei para vocês. Compare as seguintes frases. Ambas tinham pele lisa. Olha só, este verbo tinham, que o infinitivo é ter, está na terceira pessoa. Isso porque faz referência à terceira pessoa do discurso, ou seja, eu estou falando de alguém. Caso este verbo tivesse fazendo referência à própria pessoa que estivesse falando, ele já estaria num outro formato. Ele já estaria com uma outra terminação. Jorginho fez a tarefa, pois precisava de boas notas. Então, qual é a flexão que esses 2 verbos sofreram? Primeiro, eu estou falando de alguém. Esse alguém é terceira pessoa. Estou falando de uma única pessoa. Então, essa pessoa caracteriza o singular. Esse único ser caracteriza o singular. Então, aqui, quando se fala de pessoa, variação de pessoa. Quando se fala de singular, variação de número. Então, aqui, esses 2 verbos sofreram essas 2 variações, de pessoa e de número. Caso, como eu já falei para vocês, estivesse fazendo referência à primeira pessoa do plural, ele já estaria com outras desinências, tá certo? Então, tá aqui o quadro. Tá aqui o quadro bonitinho para vocês verem. Aqui são as pessoas do discurso, aqueles pronomes pessoais retos que nós acabamos de estudar. Aqui está o verbo flexionado para fazer referência ao pronome. Ó, ficaste faz referência ao pronome tu. Você, que é um pronome de terceira pessoa, ele ou ela, você, é um pronome de terceira pessoa. Só pronome de terceira pessoa, então o verbo tem que ficar na terceira pessoa e assim por diante. Ficamos porque faz referência à primeira pessoa do plural, que é quem está falando, mais outras pessoas. Ficaste, segunda pessoa do plural, é uma forma verbal
um pouco usada na oralidade, a gente ainda vê ainda com frequência na formalidade escrita, está assim porque faz referência à terceira pessoa do plural, tá certo? Então aqui são as flexões de pessoa e número. Agora a gente vai ver a questão dos tempos verbais. Pessoal, a aula 2. Aqui a gente vai ver os tempos verbais, né? Os tempos, principalmente do modo indicativo, que são 6 tempos verbais. Então, aqui a gente só vai ver o conceito e uma frase, uma pequena demonstração sobre cada um deles. Na aula 2, eu vou trazer o uso, o emprego de cada verbo empregado nesses tempos, certo? Então, a aula 2 já é um pouco mais delicada, tá certo? Mas aqui eu só vou trazer um conceitozinho sobre cada tempo desse e uma frase, como exemplo. Quando a gente observa um verbo dentro do contexto, é possível compreender quando a ação a qual ele faz referência foi realizada. Se foi no momento da fala, se foi anterior ao momento da fala ou se foi posterior ao momento da fala. Então, isso são os tempos verbais. Quem é que dá essa informação é a variação do verbo. Então, ó, eles estão na classe agora. Estão, que é do verbo estar. Então, entende-se que esse fato dos alunos estarem na sala aconteceu no momento que alguém falou. Então, ó, estão é um verbo que indica o presente, né? Expressa um processo que ocorre no momento da fala. Então, esses alunos estão na sala no momento em que essa frase foi dita. Prontinho. O presente, ele não tem subdivisão, então é super fácil você identificar o tempo presente e, consequentemente, classificar. Porque presente é só presente, porque o pretérito, nós temos 3 tipos de pretérito. Pretérito, minha gente, é o nosso passado. Então, aqui a gente não faz referência a essa palavra passado, mas a gente trata de pretérito, que é a mesma coisa. Então, ó, existe 2 tipos de pretérito, o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Quando a gente não aprofunda no conteúdo, a gente não sabe para que isso existe. Mas quando a gente está analisando, a gente vê que eles são super diferentes e eles são super importantes na nossa língua. Ó, pretérito perfeito expressa um processo anterior ao momento do discurso. Claro, todo pretérito expressa um fato que aconteceu anterior ao momento do discurso. Até aqui tudo bem. Porém, tem esse detalhe aqui, ó, que aconteceu e terminou completo no tempo. Como assim? Então, eu faço referência a uma coisa que aconteceu no passado. Lógico, isso faz parte do pretérito. Porém, essa coisa, ela foi concluída. Ela aconteceu com sucesso no passado. Se eu digo assim, ó, ontem fizemos as compras. Olha que o fato das compras ter sido feita foi uma ação realizada plenamente com sucesso. Então, aí é o caso do pretérito perfeito. O nome já está dizendo, uma ação realizada com sucesso. Agora, se esta ação estava acontecendo no passado, aconteceu no passado, expressa um processo anterior ao momento do discurso. Ó, você pode ver que até aqui, ó, daqui expressa um processo anterior ao momento da fala. Daqui até aqui é idêntico ao pretérito perfeito. Porém, o que diferencia um do outro é aqui, ó. Aqui, ó. Que pode ter sido um hábito passado ou então um fato interrompido. Pronto, eu vou exemplificar cada um desses casos. Observe, imagine, eu vou citar logo um exemplo aqui que está na minha mente. Imagine eu estar almoçando e aí alguém chega e me chama e de repente eu paro de comer.
Então, é hora de eu empregar o pretérito imperfeito. Eu almoçava. Isso aí, almoçava, está no pretérito imperfeito. Quando meu colega chegou, pronto. Então, o processo do almoço foi interrompido. Então, é uma ação no passado, porém, foi uma ação interrompida. Imagine você estar tomando banho e a água acabar. Então, o fato de você estar tomando banho, ele vai ser interrompido, porque a água faltou. Então, como que você faz referência a esse fato, já que ele foi interrompido? Você usa um pretérito imperfeito. Eu tomava banho, ou se você quiser usar um tempo composto, você diz tomava banho, um tempo composto, 2 verbos. Tomava do verbo tomar e banhar do verbo banhar, e banho do verbo banhar. Então, a locução verbal aí. Ou então, você pode dizer, eu banhava quando a água faltou. Pronto, eu banhava. O fato de você banhar foi interrompido. Então, é hora de empregarmos o pretérito imperfeito. Tá certo? Olha o exemplo que tem aqui, ó. Sempre íamos ao cinema naquele tempo. Bom, esse caso aqui é um fato acontecido no passado e que era um hábito, tá certo? Então, é um dos casos em que a gente usa o pretérito imperfeito. Por exemplo, você viveu uma infância e você brincou bastante. Então, brincar na sua infância era um hábito de todos os dias. Então, você diz que eu brincava muito. Eu brincava. É o pretérito imperfeito. Gente, mais na frente a gente vai para as conjugações para vocês entenderem direitinho como as desinências desses verbos que eu estou falando são desinências de pretérito imperfeito, tá certo? Então, vovó fazia doces deliciosos. Olha aquele primeiro caso que eu falei para vocês, a questão do fato interrompido. Ó, vovó fazia doces quando acabou o gás. Isso aqui foi um fato interrompido. Que fato foi esse? O fato da avó fazer os doces. Então, ela estava fazendo os doces e o gás acabou, então ela parou, automaticamente ela parou. Então, esse fato aqui foi interrompido. Pessoal, essas duas frases esclarecem muito o emprego do pretérito imperfeito para indicar hábito passado ou para indicar um fato interrompido, tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido. Pretérito perfeito faz referência a um fato que aconteceu no passado e que foi realizado plenamente. E pretérito imperfeito é um fato que foi realizado no passado, porém com interrupção. Pessoal, esse pretérito mais que perfeito, a gente pensa que a gente até desconhece, né? A gente acha que ele nem é usado. Porém, a gente precisa muito colocar o verbo do pretérito mais que perfeito na hora que nós estamos nos comunicando. Ele é muito utilizado. Então, vamos compreender em quais contextos esse tipo de verbo pode ser empregado. Bom, expressa um processo, ou seja, expressa um fato anterior a outro fato também no passado. Como assim? Vou explicar para vocês de uma forma, depois eu venho para esses exemplos aqui, viu? Eu vou falar para vocês que existe sim a possibilidade da gente fazer referência a um fato no passado anterior a outro fato no passado. Como assim? Imagine que você vai viajar, viu? Pessoal, olha aqui, tem um acentozinho, pagará. Aliás, não tem não. Desconsidere que eu ia interromper aqui. Voltando. Pessoal, imagine, considere o fato de termos que viajar. Então, vou viajar, então eu vou até a rodoviária. Né? Se eu vou de ônibus, né? Eu tenho que pegar meu embarque lá na rodoviária. Quando eu chego até lá, o ônibus
já havia partido. Observe que eu faço referência a dois fatos. Fato 1, eu dirigir-me até a rodoviária. Fato 2, o ônibus partir. Quem foi que aconteceu primeiro? Qual foi desses fatos que aconteceram primeiro? O fato de eu ter chegado até a rodoviária. E qual foi o fato que aconteceu? Aliás, desculpem aí. Imagine que eu cheguei à rodoviária às 9h10 e o ônibus partiu às 9 horas. Então, qual foi o fato mais antigo? Foi o fato de eu ter chegado à rodoviária às 9h10 ou foi o fato do ônibus ter partido às 9 horas? O fato mais antigo foi o fato anterior é o fato do ônibus ter partido às 9 horas. Né? Então, o fato de eu ter chegado às 9h10 é o fato mais recente. Então, o fato que aconteceu anterior é hora de ser empregado o pretérito mais que perfeito. E o fato que aconteceu recentemente, eu vou usar o verbo no pretérito perfeito. Tá certo assim? Então, aqui, ó, vamos para esse exemplo aqui, ó. Eu já pagara. Foi bem aqui que eu achava que tinha um acento, mas não. Pagar é pretérito mais que perfeito, é pagara. Seria pagará se fosse futuro, mas pagara é pretérito mais que perfeito. Ó. Eu já pagara a conta quando ele chegou. Aqui nós temos dois fatos. Imagine o fato de eu ter pago a conta na segunda-feira e a pessoa chegou na terça. Então, qual foi o fato mais recente? Foi o fato dele ter chegado. E o fato anterior foi o fato de eu ter pago a conta. Tá certo? Então, aqui nós temos dois fatos que aconteceram no passado. Tanto o fato da conta ter sido paga e o fato de alguém ter chegado. Então, mas o que foi mais recente, eu uso o pretérito perfeito. E o que foi mais antigo, eu uso o pretérito mais que perfeito. Gente, normalmente achamos o pretérito mais que perfeito estranho, porque nós não temos o hábito de usá-lo no nosso linguajar. Por quê? Porque se formos para a gente mencionar essa frase no nosso dia a dia, como é que a gente fala? A gente fala assim, ó, eu já tinha pago. Eu já tinha pago. A gente vai colocar aqui, é o tempo composto. Eu já tinha pago. Que é a mesma coisa de eu dizer, eu já pagara. Então, esse pagara é esquisito aos nossos ouvidos, a gente não tem muito costume, mas é extremamente correto. Certo? Então, por isso que esse pretérito mais que perfeito, ele é pouco usado, porque a gente não tem costume nem de usar na escrita, nem de usar na fala. Aqui, ó. Eu já tinha saído quando meus amigos chegaram. Vamos de novo à questão do horário. Para vocês entenderem, essa questão de um fato, de dois fatos anteriores, sendo que um é mais antigo que o outro. Vamos de novo, vamos pensar na questão dos horários. Imagine eu ter saído... eu já tinha saído quando meus amigos chegaram. Imagine eu ter saído às 7 horas, né? Às 7 horas. E os amigos ter chegado às 5 da tarde. Então, qual é o... Aliás, desculpa aí, eu troquei aqui. Imagine eu ter saído às 7 horas e meus amigos
já havia saído. Então, imagine se eu saí às 7 horas e meus amigos chegaram às 8. Então, qual foi o fato mais recente? O fato deles terem chegado. Então, esse aqui eu vou usar pretérito perfeito. E o fato mais antigo foi o fato de eu ter saído. Então, no caso aqui, eu saí às 7, né? Então, nesse caso aqui, usamos a forma habitual que nós temos de falar, que é o tempo composto. Ó, locuçãozinha verbal aqui, ó, havia saído. Porque se fosse, eu poderia também usar o pretérito mais que perfeito simples, que é esse formato aqui que eu falei para vocês, que a gente não tem muito costume de usar. Então, ficaria assim, ó. Eu já saíra quando meus amigos chegaram, entendeu? Isso é culto, gramaticalmente correto, porém a gente não tem muito costume de usá-los assim. Vamos agora para o futuro. Existem 2 futuros. Vendo aí, pessoal? Só tem um presente, tem 3 espécies de pretérito e tem 2 espécies de futuro. Por isso que ao todo os tempos verbais são 6. Então, ó, futuro do presente expressa um fato que vai acontecer depois do momento da fala. E o futuro do pretérito, a mesma coisa. Porém, existe uma particularidade, viu? Continuando aqui. Amanhã faremos os cálculos novos. Observe que o verbo faremos do verbo fazer faz referência a algo que ainda vai acontecer, mas é algo que certamente irá acontecer, não há dúvidas. Já o futuro do pretérito Júlio saiu às 3 horas. 10 minutos depois, sua esposa telefonaria. Então, aqui é que nem o pretérito mais que perfeito. Aqui faz referência a 2 fatos no futuro. Porém, ó, esse aqui é o futuro mais recente e esse futuro aqui o fato de Júlio sair ainda vai acontecer, ou seja, é um futuro. Mas esse outro fato da esposa telefonar ainda vai acontecer depois desse fato aqui de Júlio sair. Então, ó, por isso que o conceito está bem claro aqui, ó. É o futuro de um fato passado, ou seja, expressa um processo posterior a outro no futuro. Tá certo? Vou ver se eu mudei certinho aqui. As formas nominais do verbo. São 6 as formas nominais do verbo: infinitivo, gerúndio e particípio. O infinitivo impessoal é aquela forma neutra que eu já falei para vocês lá no comecinho, aquela marcada pela terminaçãozinha R, aquela forma primeira que eu uso para fazer referência aos verbos, para mim poder identificar se aquela palavra realmente é um verbo. Ó, infinitivo impessoal, ó. Amar, tá na terminação infinitivo, porque finaliza com R. É o maior prazer da vida, tá certo? Então, nessa frase aqui, o sujeito dela é o próprio verbo amar. Quem é o maior prazer da vida? É amar. Então, aqui está é um verbo que está na forma infinitiva. Gente, por que infinitivo, gerúndio e particípio são chamadas de formas nominais do verbo? Olha, esse exemplo demonstra muito bem. Por quê? Este verbo, nesse contexto, ele não tem valor de verbo, tem valor de um nome. Então, ó, amar é um substantivo, é um sujeito. E quem geralmente é núcleo de sujeito? No caso aqui, é um substantivo. Então, esse amar tem valor do substantivo amor. Então, é um verbo, tem cara de verbo, mas tem valor de uma palavra que não é verbo. Por isso que a gente chama de formas nominais.
porque é um verbo que tem valor de um nome, ou seja, uma palavra que não é verbo. Viu, pessoal? Então, só precisa vocês entender que infinitivo impessoal é aquela que tem a terminaçãozinha característica do R, que termina em R, tá certo? O gerúndio. Quando a gente fala em gerúndio, a gente já associa essa terminaçãozinha aqui, ó, NDO. Ó, o gerúndio que exprime um fato enquanto ele ocorre e é terminado sempre em NDO. Se eu disser assim, cadê João? Está estudando. Olha a locução verbal aí. Está, do verbo estar, e estudando, do verbo estudar. Estudando, terminaçãozinha NDO. E quando é que essa ação está acontecendo? Naquele momento. Então, o gerúndio, ele exprime um fato que está acontecendo no momento em que é falado, tá certo? É uma locução verbal. O gerúndio tem a terminação NDO, como eu já falei, e vem sempre antes da vogal temática. Aquela vocalzinha que indica a conjugação dos verbos. Amando, do verbo amar, o A indica que é da primeira conjugação, o E vendendo, do verbo vender, o E indica que é da segunda, e partir, partindo, que é do verbo partir, e o I indica que está na terceira conjugação. Tá certo, pessoal? Agora nós vamos para o particípio. Quando a gente fala em particípio, a gente já recorre àquela terminaçãozinha, ó, DO. Mas vocês observam que antes que o DO, na verdade, um verbo quando ele está no particípio, ou ele termina em ado, ou ele termina em ido. Termina em ado quando ele é da primeira conjugação. Por exemplo, cantar, cantado. Falar, falado. Agora, quando é da segunda e da terceira, aí termina em ido. Por exemplo, viver é da segunda, é vivido. Partir é da terceira e o particípio é partido, né? Colher é da segunda, particípio colhido. Abrir é da segunda, particípio abrido. Mas esse particípio aqui, ele não é muito usado, abrido. Ele não é usado. Aí é o que nós vamos falar de particípio irregular. E nós não falamos abrido, nós falamos aberto, né? Então, quando vai fugir dessa terminação convencional do particípio, que é DO, e vai partir para uma outra terminação, aí a gente vai chamar de particípio irregular, tá certo? Por isso que eu já coloquei esses exemplos aqui abaixo, ó. A carta foi escrevida. Então, esse escrevido é muito esquisito, não usamos, né? A carta foi escrita. Então, aqui é a forma do particípio convencional, terminação ido. Então, como não é usado, então eu uso essa outra forma aqui, que não é mais terminação DO e sim TO, fugiu do convencional, é o que nós chamamos de particípio irregular. O boleto foi pagado. Ave Maria, mas é esquisito, pessoal, a gente falar pagado, mas é um particípio regular. Então, como a gente não fala pagado, a gente fala pago. Então, houve essa fuga, mudança do regular de ado para ago. Então, essa mudança que nós chamamos de particípio irregular. E aí, se vocês quiserem pesquisar, minha gente, lá no Google, tem uma infinidade, tem uma série de particípios irregulares. Ainda tem mais. Tem aqueles que são usados, tem aqueles particípios que são pouco usados e tem aquele particípio que não é usado de jeito maneira, como é o caso de pagado. Pagado não é usado. Então a gente usa só pago, viu? Por exemplo, ó, ganhado. Ganhado admite as duas formas, né? Ganhado e ganho, né? Entregado e entregue. Abrido. Abrido é esquisito, viu? Não usamos abrido, a gente usa aberto. Então, tem lá essas definições
bem interessante para vocês aprofundarem mais no conteúdo. Observações. O particípio corresponde a um adjetivo. Assim, por isso que ele pode flexionar em gênero e em número. Se eu digo assim, gente, o que é adjetivo? O que é adjetivo? É a palavra que caracteriza o substantivo. Se eu digo assim, a garrafa foi aberta. A garrafa foi aberta. Então, olha aí a locução verbal. Foi, do verbo ser, e aberta, do verbo abrir. Quando eu digo aberta, eu agreguei aí ao verbo auxiliar um particípio irregular, tá certo? E ao mesmo tempo ele tem função de adjetivo, porque ele está caracterizando a garrafa. Garrafa aberta. Aberta é o adjetivo que caracteriza a garrafa. E assim, como ele tem papel de adjetivo, ele vai poder flexionar. Se for garrafa, é aberta. Se for litros, abertos. Né? E assim por diante. Vai flexionar em gênero e em número. Tá certo? E mais uma vez, eu relembro que por isso que gerúndio, particípio e infinitivo são chamados de formas nominais. Porque eles têm características de verbo, porém têm valor de nomes. O que é nome? É uma palavra que não é verbo. Então, aqui, ó, adjetivo. Adjetivo não é verbo. Então, é nome. O que não é verbo é nome. Tá certo? Então, se particípio tem valor de adjetivo, então ele tem valor de um nome. Por isso que são chamados particípio, infinitivo e gerúndio são chamados de formas nominais do verbo. Cara de verbo, mas valor de nome, tá certo? Então, aqui, ó, o portão foi fechado, e a locução verbal, e esse segundo verbo aqui, terminação de particípio. Tá aqui masculino singular para concordar com o portão, que é masculino singular. Mas se fosse masculino plural, ele ia mudar assim também para concordar, né? A porta foi fechada. Então, tá assim fechada, feminino singular para concordar com porta. Se fosse feminino plural, iria ficar fechadas para concordar com portas.